ao longo da minha atuação, fui fazendo cursos, não tinha condições ainda de fazer pós, fui me aperfeiçoando, fui estudando muito. Gente, estudei e estudo ainda, porque até hoje eu adquiro livros. O que eu fazia, né? Eu não tinha condições, e aí eu fazia alguns cursos que estavam dentro do meu orçamento, que era possível, no caso, né, de eu arcar. Eu estudava muito, então, na verdade, eu sempre fui muito curiosa, fui muito de pesquisa, até porque dentro da minha formação, como eu fiquei muito em meio acadêmico de pesquisa, então isso também me incentivou a buscar muitas pesquisas, a estudar, pegar livros de uma diversidade de assuntos, então me possibilitou a ter uma frequência de estudos e aprofundar os conhecimentos que eu queria. Então, assim, a gente na faculdade, a gente vê de tudo um pouco, a gente é um pouco generalista, digamos assim, porque a gente vê várias abordagens, a gente estuda sobre infância, sobre transtornos, mas quando nós vamos atuar, é interessante que a gente aprofunde esses temas, a gente amplifique esses conhecimentos, a gente se atualize, porque às vezes o que acontece? Você se forma, quando você se formou, algumas coisas mudaram, né? Alguns conceitos. Então é importante você estar todo o tempo estudando. Então, o que eu fazia? Quanto que eu não tinha condições de pagar uma especialização, eu estudava muito, tinha uma rotina, né? Tinha uma organização de estudo. Eu gostava, né, de fazer, sempre para me sentir mais segura, eu pegar os meus casos, estudar o meu caso, as necessidades, né, as estratégias que eu iria utilizar, as demandas, se era uma demanda de transtorno, então eu aprofundava aquilo. Isso fez com que hoje eu sinta total segurança dos meus atendimentos. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou uma pessoa perdida, eu sei totalmente o que eu estou fazendo, eu entendo. Exceções à parte, alguns atendimentos que chegam mais desafiadores, eu também não tenho medo de encarar. Porque chega também, uma vez ou outra, chega algum atendimento que te desafia mais a pensar, né? Te desafia mais a investigar, entender o que está acontecendo, mas eu não tenho medo nenhum, não tenho medo nenhum de, em algum momento, chegar um atendimento mais complexo, que demande de mim uma certa energia. Por que eu não tenho medo? Porque a gente já passei por tanta coisa. Uma psicóloga chegar para mim e dizer que eu não podia atender na sala dela porque eu não tinha especialização, imagine, se fosse uma outra pessoa, dizia assim, realmente, ia se acabar de chorar, se jogar na cama, acabar de chorar, ia se martirizar por conta disso e ia se bloquear. Quantas pessoas se bloqueiam por conta disso? Mas a gente não pode, entendeu? Encarar isso. Tem pessoas que são difíceis de entender esses processos, são cheios de crenças, de regras, e a gente precisa encarar que a vida é vida real, a gente precisa correr atrás dos nossos objetivos, a gente precisa trabalhar, não tem outra saída não, a não ser que você já tenha vindo de uma família que tenha uma certa condição, e que sei lá, mas boa parte das pessoas não, se formam e tem que ralar muito. Eu me capacitei. Capacitar tem várias formas, né? Tem a pós, como eu falei para vocês, que é uma forma da gente se capacitar, mas que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer essa pós logo no início, como eu não tive, pude fazer depois, porque convenhamos que pós é caro, né? Por mais que você parcele em 2 anos, 3 anos, é caro. Então, eu me programei, me organizei financeiramente e fiz depois. É uma forma de você se capacitar. Mas aí eu me capacitava em que sentido? Fazia cursos, estudava muito. Eu nunca fui uma pessoa de me ancorar em cursos. Em que sentido? Ancorar em cursos é esperar que o curso me traga tudo que eu preciso. Isso eu nunca fui. Nunca fui porque eu acredito que tudo tem um limite, né? Às vezes a gente não consegue ver em tudo que a gente precisa. Então a gente precisa, de fato, estudar, pesquisar. Gente, já fiz até curso de mais para pedagogo, era de pedagogia eu fiz. Porque tinha um pouco de estratégias para trabalhar a questão de flexibilidade cognitiva. Eu fiz, nem era da psicologia, mas eu fiz. Então eu fui fazendo os cursos de acordo com as possibilidades que eu tinha, com os recursos que eu tinha no momento, e fui me capacitando, estudando, gente, estudando. A gente não pode se ancorar somente em cursos. A gente pode encontrar as respostas para as nossas angústias, dúvidas a respeito de técnicas, de manejo clínico, tudo isso
com livros, né, pesquisas, então você consegue, se for uma pessoa dedicada, você consegue. Eu não me sustentei somente em conteúdo técnico. Por quê? Quando eu me lancei no mercado de trabalho, eu senti que não bastava só o meu conhecimento técnico, não bastava só o conhecimento que eu tinha. Eu precisava também saber como me divulgar, porque foi isso que eu senti quando eu cheguei em Salvador, né? Que em Salvador foi um desafio diferente da minha cidade. Então, para mim, foi um desafio muito maior. E aí eu tive que aprender outras coisas. E que eu considero, gente, indispensável para você se inserir no mercado de trabalho, que é marketing. Não tem jeito, meu povo. Eu não estou falando que vocês precisam que vocês precisam fazer uma faculdade de marketing ou que vocês precisam serem aquelas pessoas bitoladas em marketing, não. Mas você precisa entender de marketing. Se você não entender sobre marketing, como é que você vai captar clientes? Como é que você vai atender? Pessoas não vão bater aleatoriamente na sua porta. Não vão. Não vão. Então eu tive também que aprender e assim, eu cheguei num período, estava correndo demissão em massa, o nível de desemprego estava altíssimo. Gente, foi um desespero para mim, de verdade. Eu comecei a distribuir currículo em todos os lugares que vocês nem imaginam, hospital, escola, tudo que vocês possam imaginar, eu distribuía meu currículo. Por isso que, gente, eu falo uma coisa, estou dizendo que não é importante certificado, mas se isso resolvesse todos os nossos problemas, eu teria sido chamada, porque, gente, o meu currículo, eu tenho tanta coisa que eu fiz para que eu me destacasse de fato como profissional, e eu nunca fui chamada para uma entrevista de emprego, nunca. Mas também era uma época de recessão, era uma época que estava tendo muito desemprego e tal, então as pessoas estavam mais segurando assim para contratar profissional. Mas eu tive essa angústia de que quando eu cheguei eu não conseguia, né? Não tinha ninguém para me indicar paciente. E aí eu comecei a estudar, né, marketing digital, como eu poderia me divulgar, como é que as pessoas iriam me conhecer e como é que as pessoas iriam entender o meu trabalho, conhecer o meu trabalho, como que eu iria ser percebida no mundo, né? No mundo, melhor dizendo, na cidade onde eu estava. Então, eu tive que estudar muito. Então, eu digo que você precisa se capacitar, sim, na questão técnica, mas não é isso que vai trazer o seu cliente. Isso vai, de claro, fortalecer, porque se você é um bom profissional, você trabalha com uma técnica certa, você traz resultado, não tenha dúvidas que o seu cliente, né, o seu paciente, ele vai voltar para você, ou ele vai te indicar para outras pessoas.